Oi, meu nome é Heridan e você está no canal Seja Luz. Então seja bem-vindo, se sinta à vontade, porque nós estamos em uma série de estudos bíblicos e hoje nós já vamos para o 14º tema. Nós iremos falar sobre as leis na Bíblia. Vivemos em uma sociedade regidas por lei. Temos leis no trânsito, leis na escola, leis no trabalho, leis até mesmo dentro da nossa casa. Agora imagine viver em uma sociedade sem nenhuma lei. Uma sociedade anárquica, onde todos fossem donos de tudo e ao mesmo tempo não fossem donos de nada. Seria uma completa bagunça, uma completa desordem. Imagine, por exemplo, dirigir sem nenhuma lei de trânsito. Então, de certa forma, as leis elas têm como objetivo trazer ordem e também segurança para todos nós. E hoje, então, nós veremos um pouco sobre as leis na Bíblia. Quais tipos de leis a Bíblia nos apresenta. Mas antes, então, de iniciarmos o estudo, já te peço para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar os sininhos de notificações para que assim o YouTube esteja divulgando esse vídeo para outras pessoas. Então agora, antes de iniciar, vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai que habita no mais altos céus, venha nos dar luz, sabedoria e venha nos instruir agora para compreender a mensagem que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Então agora pega a sua Bíblia e vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Então o primeiro ponto que nós devemos entender é que as leis elas não existem para impedir a nossa liberdade saudável, mas para ampliar o seu sentido e deixar mais claro o seu significado. Então sábio, justo e amoroso como é, Deus ele estabeleceu leis para regulamentar a saúde dos relacionamentos dos seus filhos e sua conduta diante dele. Diante disso, a primeira pergunta que eu faço é: que tipos de leis nós encontramos na Bíblia, na Palavra de Deus? E o primeiro tipo de lei que eu trouxe aqui para apresentar nesse estudo se encontra aqui em Êxodo no capítulo 21 e também no capítulo 22. Aqui nós encontramos as leis civis e de proteção para reger a nação de Israel. E eu vou ler aqui apenas os títulos que esses dois capítulos nos apresentam, que é leis acerca dos servos, leis acerca da violência, leis acerca da propriedade. Então agora veja, da mesma maneira que hoje nós temos as leis civis, lá no tempo de Israel também eles tinham suas leis. É claro que eram leis totalmente diferentes das nossas, até porque o contexto, a época que eles viviam era totalmente diferente. Lá, por exemplo, era totalmente desnecessário ter as leis de trânsito que nós temos hoje. Mas enfim, as leis civis é um tipo de lei que a Bíblia nos apresenta. Agora, quando nós vamos lá em Levítico, no capítulo 1 até o capítulo 4, nós encontramos as leis cerimoniais que envolviam sacrifícios e ofertas de animais. Eram leis específicas para o santuário, como nós já vimos lá no estudo 12. Mais uma vez, eu irei ler aqui apenas os títulos desses capítulos que diz: os holocaustos, as ofertas de manjares, os sacrifícios pacíficos, o sacrifício pelos pecados por ignorância dos sacerdotes, os sacrifícios pelos pecados por ignorância de toda a congregação e assim por diante. Ou seja, eram todos aqueles rituais e cerimônias realizados diariamente lá no santuário terrestre. Lembrando que a lei cerimonial, todos aqueles rituais tinham como objetivo revelar para o povo o plano da salvação. Tudo aquilo apontava para o Messias, para o sacrifício que Jesus viria fazer por toda a humanidade. Ok, então o segundo tipo de lei são as leis cerimoniais. E quando nós vamos aqui em Levítico 11, nós encontramos então as leis de saúde para o bem-estar e para a felicidade de toda a humanidade. Esse capítulo 11 nos apresenta duas categorias de animais: os animais limpos e os animais imundos, os animais impuros. Deus, ele se preocupa com o nosso bem-estar, ele se preocupa com a nossa saúde. E a nossa boa saúde vai depender daquilo que nós ingerimos. E sem dúvida, tudo aquilo que nós colocamos para dentro do nosso organismo vai afetar, vai interferir de maneira positiva ou de maneira negativa a nossa mente. O que, consequentemente, vai também interferir na nossa comunhão com Deus, no nosso relacionamento com Deus. Então, por isso, Deus ele se importa sim com aquilo que nós comemos. E lembrando que essas leis, as leis de saúde, elas estão em vigor até os nossos dias, porque independentemente do local, da época, da cultura, todos nós seres humanos precisamos ter uma alimentação equilibrada para assim nós termos uma boa saúde e um bom relacionamento com o nosso Deus. E lá no estudo 18 nós iremos nos aprofundar mais sobre esse assunto, sobre a nossa saúde, sobre a nossa alimentação de acordo com a palavra de Deus. Então as leis de saúde é o terceiro tipo de lei que a Bíblia então nos apresenta. E o quarto tipo de lei mais importante se encontra aqui em Êxodo no capítulo 20 do verso 3 até o versículo 17.
a lei moral, os 10 mandamentos, a lei que expressa o caráter de Deus, a única lei escrita pelo próprio dedo de Deus em 2 tábuas de pedra. E lembrando também que os 10 mandamentos, a lei moral, é a norma utilizada no julgamento divino, como nós vimos nos estudos anteriores. Então, ok, esses são os 4 principais tipos de leis existentes na Bíblia, na palavra de Deus. Então agora veja, a lei cerimonial, que foi o segundo tipo de lei que nós vimos aqui, ela estava relacionada totalmente com o santuário. Lá no estudo 12 nós vimos ali todas as cerimônias, os rituais que aconteciam diariamente e também os rituais que aconteciam no dia da expiação, no dia do juízo, do julgamento. E todos aqueles rituais e cerimônias, como eu já disse aqui nesse estudo, revelavam então o plano da salvação e apontavam unicamente para o Messias, apontava para a cruz, para o sacrifício que Jesus um dia viria a essa terra fazer por toda a humanidade. Mas com a morte de Cristo, do verdadeiro Cordeiro, o que então aconteceria com a lei cerimonial? Nós já até respondemos essa pergunta lá no estudo 12, ali nos diz, lá em Mateus, no capítulo 27, versículos 50 e 51, e quando Jesus morreu na cruz, o véu do santuário, aquele véu que separava o primeiro e o segundo compartimento, se rasgou de cima a baixo. E o que isso significava? Exatamente a consumação de todas aquelas leis cerimoniais que existiam. Aquelas leis agora já não faziam mais sentido, porque o verdadeiro Cordeiro já havia morrido na cruz. Mas vamos ler também o que se encontra aqui em Efésios, no capítulo 2, versículos 15 e 16. O título aqui é: Os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Agora observe o versículo 15 e 16. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Versículo 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então agora veja, o povo de Israel foi chamado por Deus para representar o seu caráter e para levar a mensagem de salvação para todas as pessoas. Deus, em momento algum, limitou a salvação unicamente para os israelitas. Eles tinham uma responsabilidade, que era anunciar para todas as pessoas, para todas as nações, que nós somos salvos então pela graça de Cristo Jesus. Eles tinham que levar a salvação para outras pessoas. Eles tinham que representar o caráter de Deus. Eles tinham que ser os mensageiros do Senhor. Mas infelizmente eles falharam. Eles guardaram a salvação unicamente para eles. Por isso que os gentios, e quem eram os gentios? Todos aqueles que não fossem israelitas. Por isso que eles então agora se encontravam separados e sem o conhecimento da mensagem de salvação. Porque aquela responsabilidade, aquela mensagem dada por Deus para os israelitas, para que eles pudessem transmitir para outras pessoas, eles guardaram unicamente para eles. Eles não levaram para outras nações. Eles achavam e acreditavam que somente eles mereciam a salvação. E mesmo após a morte de Cristo Jesus na cruz, eles continuavam ali apegados àquelas cerimônias, aqueles rituais lá no santuário, que já não tinham mais necessidade nenhuma. E por quê? Porque o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, havia morrido na cruz, havia sido crucificado por nós. Então veja, eles não transmitiram a mensagem de salvação, guardaram unicamente para eles e ainda criaram uma barreira enorme, cheia de obstáculos, cheia de regras entre eles e os gentios, impossibilitando sim os gentios de receberem a mensagem de salvação em Cristo Jesus. Então eu volto a dizer, com a morte de Cristo Jesus no Calvário, todas aquelas cerimônias, a lei cerimonial, ela foi abolida. O texto que nós acabamos de ler aqui nos diz: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. E o que são ordenanças? Exatamente esses rituais. São prescrições religiosas, ritos religiosos, cerimônias. E essa lei foi abolida com a morte de Cristo Jesus na cruz. Hoje nós não precisamos mais matar aqueles cordeirinhos para assim receber o perdão de Deus. Basta irmos até Cristo Jesus, basta irmos até Ele com o nosso coração arrependido e sincero através da oração e assim então nós somos perdoados. Por isso o título do texto nos diz: os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Jesus Cristo morreu por todos. E veja também o que se encontra aqui em Romanos, no capítulo 10, versículos 12 e 13.
Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então entenda, a lei abolida foi a lei cerimonial, as ordenanças, e não a lei moral. Lá em Colossenses, no capítulo 2, versículo 14, nos diz que Cristo Jesus removeu essa lei inteiramente, nos diz que ele a encravou na cruz do Calvário. E é interessante porque muitos usam esse texto de Efésios 2, versículo 15 e 16, para dizer que a lei moral foi abolida. Mas observe o que nos diz aqui em Mateus, capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E isso aqui é o próprio Cristo falando. Dizer que a lei moral foi abolida na cruz do Calvário cria uma contradição dentro da própria Bíblia, porque Jesus aqui é muito claro em dizer que ele não veio para isso, ele não veio para abolir, mas ele veio para cumprir, e que no original grego quer dizer encher, completar. Então, ao Cristo cumprir a lei, ele lhe deu um sentido mais amplo, dando assim aos seres humanos um exemplo de perfeita obediência à vontade de Deus. E veja também o que Jesus nos disse aqui em João, no capítulo 15, versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Jesus guardou os 10 mandamentos. Se Jesus guardou, nós também devemos guardar. Não faz sentido nenhum dizer que a lei moral deixou de existir. De acordo com a palavra de Deus, lá em 1 João, no capítulo 3, versículo 4, ali nos diz que pecado é a transgressão da lei. Então, se não existe lei, automaticamente também não existe pecado. E se não existe pecado, nós não iríamos precisar de um Salvador. Então, o sacrifício de Jesus Cristo seria em vão, porque ele morreu na cruz para nos salvar, para nos libertar do pecado. Então, se não existe pecado, tudo aquilo foi em vão. Então, tome muito cuidado com aquilo que você ouve por aí e muitas das vezes acredita. Que venhamos todos os dias seguir o exemplo de Cristo Jesus. Lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 8, nos diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Aí você não pode dizer, mas nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. E isso de fato é verdade. Somos salvos unicamente pela graça em Cristo Jesus. Mas será que a nossa fé em Cristo anula a nossa obrigação de guardar os mandamentos de Deus? E a resposta então se encontra aqui em Romanos, no capítulo 3, versículo 31, que vem dizendo de maneira muito clara: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Então entenda, a fé anula a ideia errônea de que pela lei nós somos justificados, de que pela lei nós somos salvos. Eu volto a dizer, a salvação é unicamente pelos méritos de Jesus, unicamente por sua graça. Obedecer a Deus e guardar a lei, guardar os mandamentos, não é meio de salvação, mas é o resultado dela. A Bíblia é muito clara em dizer que nós não anulamos a lei, os mandamentos de Deus, porque passamos a crer. Paulo, ele mesmo nos diz que a lei ela é santa, justa e boa. E agora então, para finalizar esse estudo, eu faço a última pergunta. O que Jesus Cristo espera de nós? E a resposta se encontra aqui em 1 João, no capítulo 5, versos 2 e 3. Nisto, conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Os nascidos de Deus automaticamente, naturalmente, passam a amar e se parecer com o Pai, fazendo a sua vontade, guardando os mandamentos. O supremo objetivo da vida é reconhecer Deus como Criador, mantenedor e Salvador, e assim então passar a obedecer às suas sábias exigências, para assim então nós termos a verdadeira felicidade. Deus, ele tem um caminho para você. E somente quando você passar a andar nesse caminho, fazendo a vontade dele, você irá então encontrar a verdadeira paz. Independentemente da situação, nós devemos prestar uma obediência contínua e amorosa ao nosso Criador. Infelizmente, muitas pessoas que poderiam ser usadas grandemente por Deus para a pregação do verdadeiro Evangelho pensam que religião é viver sem lei, fazendo assim a sua própria vontade. Mas nós devemos ter em mente que precisamos obedecer a Deus como Ele nos pede e não como nós achamos melhor. Se você hoje está aqui vendo esse vídeo, tenha certeza que foi o Espírito Santo que te trouxe.
você não viria aqui por conta própria. Então não endureça mais o seu coração. Você crê que Jesus está te guiando para o conhecimento de toda a verdade? Quer a partir de hoje guardar os mandamentos do Senhor? Então não adie mais a sua decisão. Se lance nos braços de Jesus e permita que Ele faça uma transformação por completo na sua vida. Então, esse foi o estudo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar com outras pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, porque isso vai ajudar muito. Me siga também lá no meu Instagram, porque eu sempre faço algumas enquetes sobre os estudos que eu posto aqui no canal. Eu espero você para o próximo vídeo. E nunca se esqueça, seja luz na vida das pessoas.